Quase. Quase. Boa noite, Guilherme. Boa noite, meu caro José. Prezados, todos conseguem ouvir bem o professor Guilherme? Sim. Sim. Ótimo. Excelente. Estamos tendo mais algumas adesões neste momento. Já somos 20. Então, como havíamos combinado, após esses 5 minutinhos de tolerância, eu vou tomar a liberdade de passar algumas instruções a todos sobre o funcionamento da plataforma para logo, imediatamente em seguida, já passar a palavra ao professor Guilherme. Tudo bem? Eu imagino que a maioria esteja acessando a plataforma pelo computador, alguns talvez pelo celular, mas o Zoom apresenta um mosaico de imagens de todos os participantes ativos. Evidente, neste primeiro momento, todos conseguem se manifestar e ouvir as interações de todos, mas assim que o professor Guilherme iniciar a sua exposição, eu deixarei os microfones de todos vocês desativados, exceto o dele, para que ele tenha a liberdade de expor com tranquilidade, sem interferências de áudio. A exposição terá duração de 30 minutos, ao final da qual serão iniciados os debates com o professor Nelson apresentando suas ponderações. E em seguida, aí sim, abriremos espaço para que todos os participantes enviem perguntas ao professor Guilherme e também ao professor Nelson. Todos devem ter observado que há um chat, uma plataforma escrita dentro do Zoom que pode ser utilizada para comentários e inclusive para o envio de perguntas ou para manifestações. Se desejarem perguntar ao professor Guilherme ou ao professor Nelson algo sobre a exposição, 2 opções estão disponíveis. O chat escrito, eu vou moderar, tomando nota das perguntas que forem enviadas pelo chat. Ou se preferirem se manifestar por vídeo, com o áudio também ativado, é facultado ao final. Apenas peço que se manifestem aqui no chat dizendo desse interesse. E algumas perguntas serão selecionadas, dado o curto tempo que temos, para que se manifestarem, possam, enfim, formular as suas questões. Tudo bem? Não teremos muitas dúvidas. Então, sem muitas delongas, eu deixarei os microfones mudos, exceto do professor Guilherme, e já passo, então, a palavra a ele para que inicie a sua brilhante exposição. Boa noite a todos. Mas, até porque nós estaríamos usando uma outra câmera que não funcionou, agora sim, espero que estejam conseguindo me ver. E iniciaremos este bate-papo sobre o tema que é o direito ao esquecimento. Tema altamente caloroso e polêmico na doutrina e na jurisprudência. Existe uma frase em um poema de Fernando Pessoa que diz: tudo que se passa no onde vivemos é em nós que se passa. Tudo que cessa no que vemos é em nós que cessa. O direito ao esquecimento está ligado à impossibilidade de fatos ocorridos no passado nos perseguirem para sempre. Segundo Rodotà, apresenta-se como um direito de governar a própria memória para cada um ter a possibilidade de se reinventar, de construir a sua personalidade, a sua liberdade para o livre desenvolvimento da pessoa humana, libertando-se da memória onipresente. De fato, a memória humana é altamente falível, ao contrário da memória informática, que não foi feita para esquecer. Uma vez na nuvem, aquela informação jamais será apagada. E tudo, então, circula sobre a liberdade de informação, o interesse público e, do outro lado, o direito de ver aquela informação ou apagada ou descontextualizada, de não ser utilizada fora do seu contexto. Essa é a grande questão que vamos encontrar neste tema. Existe um excelente artigo
do professor Daniel Bucar, que é procurador do município no Rio de Janeiro, em que ele considera o direito ao esquecimento como uma forma de controle temporal dos dados. É por aí que nós saímos. Então, a internet deve, de certa forma, aprender a esquecer através de uma memória social seletiva. As principais hipóteses ligadas ao direito ao esquecimento estão na mídia tradicional. Existe um caso norte-americano, Melvin versus Wright, que foi o caso retratado em um filme no cinema da história de uma moça que era retratada como prostituta num filme chamado The Red Kimono, só que ela, tempos depois, na época da exibição do filme, ela se casou com um empresário norte-americano e ela não queria ficar eternamente vinculada àquela situação. E, no caso, foi reconhecido o direito ao esquecimento. É frequentemente lembrado também o caso Lebar, ocorrido na Alemanha nos anos 70, em que houve um ataque a um depósito de munições do exército alemão, sendo que os envolvidos foram condenados, sendo que um deles, que teve uma menor participação no fato, estava para ser colocado em liberdade quando a televisão estatal alemã resolveu publicar um documentário divulgando detalhes do fato, colocando tintas de sangue e, sobretudo, enfatizando que haveria uma relação pessoal, uma afetiva entre os envolvidos, que é desnecessário num caso como esse. Ele conseguiu uma ordem judicial na Suprema Corte Alemã, depois de enfrentar a primeira instância, depois de enfrentar a segunda instância e perder. Então, a Suprema Corte Alemã reconheceu, nesse caso, o direito ao esquecimento. É verdade que poucos mencionam isso, mas existe o caso Lebar I e existe o caso Lebar II, que foi mencionado também o mesmo fato em relação aos outros participantes, só que sem que houvesse qualquer menção aos nomes. Os nomes não eram mencionados, então aquela situação, no que seria comparável ao panorama atual, seria desindexada. Então, uma informação passada, pretérita, não pode nos perseguir para sempre. E o problema maior vai ser tutelar a imagem da pessoa humana em um ambiente que não tem como qualidade exatamente o esquecimento. E a memória digital acarreta alguns problemas. Em primeiro lugar, as pessoas podem perceber que aquilo que se disponibiliza na internet pode se voltar contra o próprio usuário. E, além disso, a memória digital impede que cada ser humano exerça sua possibilidade de evoluir, de mudar, crescer, sem ficar preso ao passado. Então, essas situações são mencionadas. O professor de Oxford, Victor Meyer Schomberger, na sua excelente obra Delete, que eu recomendo, menciona alguns casos, um deles da professora Stacy Snyder, que era uma professora em dedicação exclusiva, que foi demitida após uma informação de um vídeo que aparecia, na verdade, uma fotografia dela, que se deixou fotografar durante uma chopada na universidade com um chapéu de pirata. Aí foi conhecida essa imagem como o pirata bêbado. No caso, ela nunca mais conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. O outro caso é de um psicoterapeuta canadense que tentou cruzar a fronteira com os Estados Unidos, mas não conseguiu fazê-lo, ficou retido pela imigração durante cerca de 4 horas, pelo fato de ele ter defendido no passado o uso da LSD para fins terapêuticos. Então, até explicar que o coelho não era lebre, ele ficou preso durante 4 horas na imigração norte-americana. Então, esses casos todos são emblemáticos. No ano de 2013, eu, humildemente, fui o autor da proposta do enunciado 531, que diz que a tutela da dignidade humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento, que tem sua origem, em grande parte, no campo das condenações criminais, é aquilo que na França é denominado droit à l'oubli, mas que não se limita a isso.
surgiu como uma parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização, inclusive, mas não é uma possibilidade de apagar fatos. Não é um Disque 0800 para apagar. Não é isso. Mas apenas quando não houver interesse público, quando não houver o interesse da coletividade, então esse direito fundamental há de ser reconhecido. E temos defendido duas situações. A primeira delas é de que o direito ao esquecimento não se limita à possibilidade de apagar determinada informação. Como foi reconhecido no famoso caso Google Spain de 2014, se refere também à possibilidade de desindexar aquela informação nos motores de busca. O caso Google Spain, fazendo um breve resumo, foi o seguinte: havia um cidadão espanhol chamado Alejandro Costerra González, que tinha algumas dívidas para com a Previdência Espanhola, chegou a ter um imóvel levado a leilão, só que ele remiu aquela dívida, ele conseguiu evitar que ocorresse aquele leilão. Só que para os buscadores do Google, ele ficou eternamente vinculado àquela informação passada, pregressa, como sendo um devedor, um mal pagador perante a Previdência Espanhola. Então, ele acionou a Agência Espanhola de Proteção de Dados, a questão terminou sendo levada ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que reconheceu o direito ao esquecimento em face dos motores de busca, especialmente da Google, que foi obrigada a mudar as suas ferramentas, inclusive criando um link específico para que os usuários pudessem exercer o seu direito ao esquecimento. Esse é o primeiro ponto. Então, não se limita a apagar, mas pode ser também a possibilidade de descontextualizar. Aquela informação vai continuar no banco de dados do provedor de aplicações de internet ou do provedor de busca, mas apenas ele não vai poder disponibilizar aquela informação perante o público. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu estou defendendo na minha pesquisa de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo. O direito ao esquecimento é um direito fundamental autônomo. Ele, embora possa estar, em certos casos, vinculado a outros direitos da personalidade, como a imagem, a honra, a privacidade, a identidade pessoal, ele pode aparecer também isoladamente em determinadas situações. Até porque, embora no Brasil não haja uma previsão legal expressa, como existe no artigo 17 do RGPD, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, seu artigo 17 prevê expressamente o direito ao esquecimento, mas apenas na modalidade apagar. Apesar disso, no direito brasileiro, pela cláusula geral da dignidade da pessoa humana, podemos afirmar, e para isso citando as palavras da professora Maria Celina Godan de Moraes, na sua excelente obra Danos à Pessoa Humana, que não existe um rol taxativo, fechado, dos direitos da personalidade. Então, independentemente de tipificação legal, o direito ao esquecimento pode e deve ser reconhecido. Claro, devemos ter um certo cuidado para que não seja utilizado por criminosos, por políticos corruptos, que, de certa forma, tentem iludir a população. Existem alguns projetos de lei no Congresso Nacional que são preocupantes nesse sentido. Aí vai o Disque 0800 para apagar, que é a crítica de alguns autores com a qual eu concordo inteiramente. Mas um ponto importante no direito ao esquecimento é o seguinte: aí costuma-se dizer, eu tenho então uma determinada postagem que vai, de certa forma, passar para a coletividade. No momento em que eu postei, aquela mensagem, aquela informação saiu da minha esfera de controle e passou a pertencer ao público. Será? Será que existe uma autonomia efetivamente? Ou será que não se trata de um comportamento estimulado pela própria indústria? Existe um livro chamado O Culto do Amador, do autor Andrew King, onde ele menciona essa passagem do velho retrato do álbum de fotografias ou do diário para a internet.
como começaram esses sites? O YouTube, no início, dava recompensas. Ele pagava importâncias em dinheiro para quem apresentasse um vídeo interessante. Então, e não podemos esquecer a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que considera que o provedor de aplicações internet somente será responsabilizado por conteúdo postado por terceiros no momento em que ele receber uma ordem judicial específica e descumprir essa ordem. É um fato, enfim, ele se baseia muito no direito norte-americano, inclusive que deixa o direito autoral de fora. Nós enxergamos com certa ressalva o artigo 19 do Marco Civil, embora reconheçamos que hoje, na jurisprudência do STJ, embora haja alguns casos antigos em sentido contrário, a maioria tem aplicado o Marco Civil e tem considerado que a responsabilidade civil do provedor da internet é subjetiva. Nós já apresentamos, tivemos a oportunidade de apresentar um enunciado na 6ª Jornada de Direito Civil, que foi aprovado pela Comissão de Responsabilidade Civil por maioria de 2/3, mas não foi aceito na plenária, no sentido de que seria uma responsabilidade objetiva e de que a notificação judicial seria apenas uma condição de procedibilidade. Infelizmente, não foi aprovado. Enfim, naquele duelo que sempre haverá entre segurança e protagonismo, optou-se pela segurança, que eu entendo perfeitamente. Os principais casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça foram o caso da chacina da Candelária, em que um dos participantes, que inclusive teve a sua absolvição requerida pelo Ministério Público, uma participação menor, foi retratado contra a sua vontade, sem autorização do programa Linha Direta Justiça. Foi reconhecido nesse voto emblemático de 2013 do ministro Luiz Felipe Salomão, o direito ao esquecimento. Foi reconhecido um dano moral de R$50 mil, então, em face da TV Globo, que apresentou aquela notícia de forma descontextualizada, levando em conta também que não era uma pessoa pública, exatamente, diferente do que aconteceria em outros casos. Outro caso foi o caso Aida Cury, também julgado naquele ano de 2013 pelo STJ, em que foi afastado o direito ao esquecimento. A Aida Cury foi uma jovem que, nos anos 60, sofreu um crime brutal. Ela foi estuprada e foi jogada de uma janela. Foi um crime bárbaro. Imaginem, uma jovem nos anos 60 frequentando apartamento de rapazes. Como isso deve ter sido horrível. Sendo que, tempos depois, nos idos de 2010, o programa Linha Direta Justiça retratou o caso Aida Cury. Mas o STJ entendeu que, devido ao tempo transcorrido entre o crime e a veiculação, não haveria que se falar em direito ao esquecimento. Muito discutível, porque o fato só da veiculação já ofende uma situação jurídica existencial por parte dos irmãos da falecida Aida Cury. Um terceiro caso que foi julgado mais recentemente, por maioria apertada de 3-2, é um caso interessantíssimo, julgado em maio de 2018, envolvendo uma suposta fraude no concurso para a magistratura, em que uma atual promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro teve o nome vinculado no buscador do Google a uma suposta fraude em um concurso para magistrado do Rio de Janeiro. Esse concurso, inclusive, foi validado. Foi dada posse aos magistrados, ao argumento de que eles já tinham entrado em exercício, então não se poderia mais modificar ou voltar atrás dessa situação. Só que essa moça ficou eternamente vinculada no Google a esse concurso da fraude para a magistratura. Então, sempre que se digitasse o nome dela, aparecia fraude para a magistratura. Ela conseguiu o direito ao esquecimento. O relator foi o ministro Marco Belise, por maioria apertada de 3-2. O voto de desempate foi do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. E nesse caso, assim como no Google Spain, ela conseguiu a desindexação, ou seja, a remoção do motor de busca. É verdade
e que existem alguns argumentos contrários ao direito de esquecimento. Vamos dar uma de advogado do diabo aqui, no sentido de que alguns autores contrários ao direito de esquecimento chegam a alegar que a sua admissão favoreceria países onde existem filtros de censura na internet. Países como China, Irã, por exemplo, que bloqueiam todo o material que circula na internet, o que, na verdade, não impede nada, porque na Deep Web ou na Dark Web, esses materiais continuam circulando da mesma forma, para falar a verdade. Então, isso normalmente é invocado pelos críticos do direito ao esquecimento, mas não necessariamente. Estamos diante de um novo direito fundamental, isso não tem mais volta. Eu destacaria também na 7ª Jornada de Direito Civil, o enunciado 576, que afirma que o direito ao esquecimento pode ser assegurado por tutela judicial inibitória, ou seja, trata-se de uma obrigação de não fazer. É perfeitamente possível a sua imposição. Ou seja, não vamos esperar que aconteça um dano para depois repará-lo e ver onde ele vai cair. Mas vamos agir preventivamente. É o direito de não ser vítima de danos. Olha que interessante. Então, a tutela inibitória é fundamental para o reconhecimento deste novo direito. E destacaria também o enunciado 613, que é relativo ao artigo 12 do Código Civil, no sentido de que a liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade, o ordenamento brasileiro. Devemos lembrar também que, em contraposição à regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o artigo 42 da Lei de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, estabelece a responsabilidade objetiva e solidária. Embora ela não use expressamente o termo objetivo, a maioria da doutrina tem convergido para isso, inclusive até os defensores da responsabilidade subjetiva no Marco Civil. É uma forma de responsabilidade objetiva e solidária, tanto do controlador como do operador. Então, o operador é aquele que realiza uma operação de tratamento de dados e o controlador é aquele que lhe dá as instruções. O operador, portanto, vai obedecer às instruções do controlador. Então, é um dispositivo, o artigo 42 da LGPD, muito interessante, porque, em certos casos, se houver acumulação de todas aquelas funções, poderá, inclusive, revogar o artigo 19 do Marco Civil. Então, se, ao mesmo tempo, um provedor de aplicações internet atua, como vai atuar, no caso de muitas redes sociais, como controlador e operador, então, podemos afirmar que, como lei posterior, o artigo 42 da LGPD revoga o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Olha que lindo, então. Então, a solução não é apenas apagar, mas desindexar também, quando a página deixa de ser encontrada pelos motores de busca, sendo que o direito ao esquecimento não se confunde com a anonimização prevista na LGPD, quando apenas se impossibilita que aquela informação seja associada direta ou indiretamente àquela pessoa identificada. Inclusive, o dado anonimizado é considerado como algo oposto ao dado pessoal pela LGPD. Não podemos esquecer disso. E o próprio Marco Civil da Internet tem uma norma muito interessante no direito dos usuários, que é o artigo 7º, inciso 10. O artigo 7º, inciso 10 do Marco Civil da Internet talvez tenha atirado naquilo que não viu, tenha acertado aquilo que não viu, quando prevê a exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação da internet a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros. Então, a exclusão definitiva de dados pessoais que o usuário forneceu a determinada aplicação da internet. Então, em relação ao direito ao esquecimento na modalidade apagar, não deixa de ser uma menção legal também. Então, na LGPD, encontramos alguns conceitos, como no artigo 5º, inciso 3, o dado anonimizado, relativo a titular que não pode ser identificado.
tendo em vista os meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Inclusive, é um direito do titular dos dados, a anonimização, e vai haver sempre, então, um interesse público, de um lado, de que fatos passados sejam relembrados e o direito da coletividade à informação, e, do outro lado, o direito de não ser perseguido por toda a vida por um acontecimento pretérito. Eu destacaria ainda um caso envolvendo a apresentadora Xuxa, que ela aparecia no buscador da Google associada à expressão pedófila, e ela não conseguiu, foi um voto da ministra Fátima Nancy, ela não conseguiu ser desvinculada daquela informação, tendo em vista a responsabilidade subjetiva dos provedores de pesquisa, que não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico. Nesse caso da Xuxa, então, a solução foi diversa. Mas devemos lembrar que o caso Aida Cury vai ser importante, que foi reconhecido pelo ministro Toffoli no STF com repercussão geral, embora não seja uma solução para todos os casos de direito ao esquecimento. Vai ser a solução para o caso Aida Cury, mas eu não diria que seria uma solução geral para todas as hipóteses onde o direito ao esquecimento seria invocado. Enfim, eu vou aproveitar este encontro para divulgar este livro, Direito Digital, segunda edição, onde tratamos do tema do direito ao esquecimento. É um livro dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele trata das situações existenciais na sociedade da informação, temas como o discurso do ódio, a internet das coisas, a possibilidade no direito de família da infidelidade virtual, além do próprio direito ao esquecimento. Existe uma segunda seção que trata especificamente do direito do consumidor e uma terceira seção que trata dos direitos autorais. Inclusive, esse livro é vendido com desconto para os associados do IBERC, da editora Foco, bastando digitar o código IBERC Guilherme 13. Não tem nenhuma preferência por nenhum partido político, por nenhum candidato de partido político, o número 13, apenas é uma forma de homenagear o Botafogo, que é o meu time de coração. Então, eu deixo agora a discussão para os debates. Então, podemos iniciar os debates com uma frase do autor Peter Handke: daquilo que os outros não sabem de mim é que eu vivo. Muito obrigado pela atenção hoje. Opa! Tá comigo? Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Eu quero dar o meu boa noite a todos. Estou aqui num hotel em São Paulo, acabei de chegar, por isso que usei o lobby como fundo. Não é um fundo tão nobre quanto o seu, querido Guilherme. Eu fiquei encantado com a sua biblioteca. Quero visitá-la um dia. Não é à toa que daí saiu tamanho conhecimento. Em primeiro lugar, muito obrigado, Guilherme, por você ter dado a honra ao IBERC de hoje, nessa data, ser o apresentador do nosso primeiro webinar. Que essa ideia ela venha para durar, que essa ideia, de fato, ela seja vitoriosa, que possamos replicar esse programa, no mínimo 2 vezes por mês. Vai ser ótimo. Eu quero agradecer ao Faleiros, porque o José Faleiros, pessoal, para quem não conhece, é um rapaz jovem, daqui a pouco ele vai colocar a cara no ar, mas extremamente talentoso. Ele daqui a pouco também vai anunciar o livro dele sobre vesting empresarial, que ele acabou de lançar. E ele tem esse conhecimento do mundo digital, que pessoas como eu não têm. Infelizmente, ele fez um upload no cérebro e eu não cheguei ainda nesse nível. O Guilherme, sim, o Guilherme é bem sintonizado. E quero agradecer a todos vocês que estão aí do IBERC, quem não seja associado, os alunos da professora Ingrid Zanella, que muitos colegas também têm essa iniciativa de compartilhar
o webinar com seus alunos também. Isso vai ser fantástico. E em breve, nos próximos dias, nós anunciaremos a vocês quem será o próximo protagonista do webinar. Mas, indo direto ao mérito, eu quero falar sobre o que o professor Guilherme acabou de dizer. Parabéns, Guilherme. Eu sou um admirador da sua pessoa. Esquece a nossa amizade. Seja você como promotor de justiça, colega do Ministério Público, seja você como professor da Universidade Federal, você tem um enorme domínio a respeito desse tema e é justamente por isso que você foi escolhido. Nós queremos que todas as pessoas que apresentem o webinar, eles sejam verdadeiros artífices dos temas que sejam explanados em cada uma das nossas reuniões. Então, nós, falando de direito ao esquecimento, nós nunca esqueceremos esse programa por algumas razões, não só por ser o primeiro, como também ter você como protagonista e, ao fim e ao cabo de 30 minutos, pela brilhante exposição. Não é ser puxa-saco, mas realmente eu concordo que, e sempre falo também aos seus alunos, que o direito ao esquecimento não é um direito potestativo de qualquer pessoa de reescrever a sua história, de narrar determinados fatos sob a sua ótica exclusiva. Jamais chegaríamos a esse nível. A ideia realmente é uma discussão sobre a razoabilidade no limite do uso de determinadas informações. É uma contextualização necessária a respeito da forma e da função como determinados fatos e acontecimentos possam ser divulgados conforme vários critérios objetivos de ponderação, inclusive a sua relevância. E você, muito bem, atravessou a doutrina, falou sobre o direito comparado naquilo que era essencialmente importante, entrou na jurisprudência nacional nos 3 casos que nós temos a respeito, fora esse que ainda daí da CURI, que o STF ainda tem que se pronunciar, tocou nas questões dos enunciados do CJF, ou seja, foi uma palestra completa. E eu até gostaria de dizer que penso como você em ter o direito ao esquecimento como um direito fundamental específico, ou seja, um direito à personalidade próprio da derivação da cláusula geral da tutela da pessoa humana, não uma simples extensão do direito à intimidade da pessoa, mas um direito da personalidade que é emanado justamente desse contexto atual e, claro, dinamizado por todo o advento tecnológico. O professor Paulo Mota Pinto também tem exatamente esse ponto de vista para o direito de Portugal, ou seja, o direito geral da personalidade ele vai se alimentando de camadas sucessivas e uma camada atual encontraria o direito ao esquecimento. Então, justamente porque eu não quero ser egoísta e quero que vários colegas que estejam nos assistindo tenham a oportunidade de fazer perguntas, trazer suas inquietações, eu gostaria de trazer a minha pergunta para você, Guilherme, que é basicamente a seguinte. O direito ao esquecimento ele vem muito bem na próxima legislação, que é a LGPD. Você trouxe alguns artigos, falou exatamente sobre algumas tutelas específicas, não apenas o direito ao esquecimento, o direito ao apagamento de dados, mas o direito à desindexação, o direito à retificação, a responsabilidade objetiva, verdadeiramente, daquele que é considerado a pessoa que é o controlador desses dados. Tudo isso, para mim, é motivo de aplausos. Só que eu tenho uma preocupação, qual seja, quando nós falamos do blockchain público, e o exemplo mais claro são as criptomoedas, Bitcoin, esses blockchains públicos eles estão em constante evolução, ou seja, cada vez mais se armazena informação neles, dados pessoais, dados financeiros a respeito de todos nós, inclusive dados de saúde, dados sensíveis sobre determinados pacientes.
Mas o que acontece é que no blockchain público não existe um controlador. Ou seja, especificamente, essas informações estão todas descentralizadas ali no blockchain. E, ao contrário das informações, ou seja, e ao contrário do que ocorre em geral nos sites, nesses sites de buscas, há uma imutabilidade, ou seja, não é possível retirar aquelas informações que ali se encontram. Não há como se apagar, não há como se eliminar. Então, a minha é mais do que uma dúvida, é mais do que uma inquietação, é uma questão de um vácuo jurídico. Até falam no exterior a respeito de um blockchain privacy poisoning, ou seja, haveria uma questão do envenenamento da privacidade, se isso afetaria os blockchains públicos, à medida em que eles não são sindicáveis, eles não são adequados a essa nova legislação, eles não submetem ao controle de conformidade. Então, Guilherme, eu gostaria de saber de você como resolver essa situação, como é que se sai desse impasse. Um grande abraço a você, ao Faleus e a todos os colegas. Valeu. Caríssimo Nelson, nossa liderança. Em primeiro lugar, gostaria de saudá-lo pela iniciativa que foi a fundação do IBERC, desde já com estudiosos e pesquisadores de altíssimo nível de todo o país. Que continuemos assim e talvez cada vez mais caminhando no sentido da internacionalização. De fato, existem alguns entraves técnicos ao direito ao esquecimento. O blockchain público é um deles, posso afirmar. Porque determinadas informações nos perseguem para sempre, deixamos sempre traços dos nossos caminhos na internet. Outras questões também que são discutidas se referem à extraterritorialidade de determinadas decisões. Inclusive, isso na França tem sido discutido. O próprio Google Spain também, se ele seria aplicado em toda a Europa, tem se entendido que sim. Mas, em relação a determinadas informações, inclusive pessoais, tornadas públicas, muitas vezes, embora se reconheça o direito ao esquecimento, o problema estará na sua efetividade, estará nos meios técnicos que assegurem o seu cumprimento. Realmente é uma preocupação que vai ter que ser levada em conta, mas eu diria que as ferramentas existem. As ferramentas existem e o argumento da impossibilidade técnica não me convence. Eu diria que é possível apagar, sim, ainda que, em parte, torná-lo invisível para determinados players. Espero, de alguma forma, ter respondido, Nelson. Claro, Guilherme, eu fico muito contente. Essa questão da extraterritorialidade, ela também é importantíssima. Está uma discussão em França sobre isso atualmente. E eu reitero minha gratidão a você, a todos os colegas do IBERC que estão acompanhando esse evento, e que esse seja um de muitos. E quem dera, todos os outros expositores tenham a sua capacidade. Alô? Pessoal, parece que perdemos o áudio do professor Nelson. Parece um problema de sinal. Agora sim, Nelson, perdemos um pouquinho o sinal, se puder voltar às considerações. Claro, eu me despeço de vocês, agradecendo a todos pela oportunidade da participação, dizendo que em breve divulgaremos qual será o próximo webinar, quem será o protagonista, mas, Guilherme, você nos deu um momento belíssimo no pé direito, no lançamento, na pedra fundamental do nosso webinar. Parabéns. E agora eu deixo contigo, querido Faleiros, a condução, né, do restante da programação, para que outros colegas possam fazer suas perguntas, externar suas dúvidas. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, amigo. Prezados, muito boa noite. Então, agradeço novamente ao professor Nelson, ao professor Guilherme, minhas referências no mundo jurídico. O professor Nelson muito gentilmente destacou que estou hoje anunciando o pré-lançamento de um livro, para o qual ele me brindou com um prefácio brilhante, o professor Guilherme com uma apresentação extremamente honrosa. Eu não vou me deter muito a isso, mas maiores detalhes, se quiserem saber depois, se chama Vesting Empresarial, pela editora Lumen Juris. Eu não vou me alongar, não tenho considerações. Eu já vi que temos aqui o professor Romualdo, interessado em fazer uma pergunta ao professor Guilherme e ao professor Nelson. Então, sem delongas, eu vou colocá-lo em destaque para que se manifeste e faça a sua indagação. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estão ouvindo perfeitamente. Muito bem. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um enorme privilégio participar do DERC, né? Agradeço ao professor Nelson pela iniciativa de criação e desenvolvimento do Instituto, e participar também e aprender muitíssimo com o professor Guilherme a respeito de direito ao esquecimento, tão contemporâneo e tão atual. A minha pergunta, na verdade, tem a ver com uma questão do direito existencial, né? Sempre que se fala de direito ao esquecimento, as pessoas logo imediatamente mencionam a questão do interesse público, primário ou secundário, que o direito ao esquecimento esbarraria em alguma espécie de interesse geral da coletividade e tal. A minha preocupação, na verdade, especialmente com relação àquele caso que passou na TV Globo, é que o direito ao esquecimento, naquele caso específico, tem a ver com a existencialidade da própria pessoa que está sendo exposta. Não esbarraria propriamente no interesse público, mas sim no seu direito subjetivo, né, na sua intimidade, na sua estrutura psíquica, né, de eventualmente ficar afastada de um fato que ela própria gostaria de esquecer. Então, de repente, vem o Google, vem a Rede Globo, vem alguém e revive toda uma história. Então, eu gostaria de perguntar ao professor Guilherme sobre essa implicação também, se é possível afirmar o direito ao esquecimento não apenas correlacionado ao interesse público, mas também correlacionado ao direito da própria vítima, de se alijar daquele fato que ela quer, por si mesma, esquecer e eliminar da sua vida. Muito obrigado mesmo. Meu caríssimo professor, muito obrigado pela pergunta. E eu destaco ainda que houve um caso lá pelos idos de 2008, quando ainda não se falava em direito ao esquecimento, vejam só, envolvendo a cantora Preta Gil. Porque no buscador da Google, sempre que ela aparecia uma referência à cantora Preta Gil, aparecia a seguinte expressão: cantora, até aí tudo bem, porque era a profissão dela. Preta, beleza, também. Agora, gorda, isso não se diz para mulher nenhuma. Isso jamais, isso é altamente ofensivo. E ela notificou o Google e, no caso, conseguiu extrajudicialmente resolver a questão para que aquela informação fosse retirada do ar. E o fato é o seguinte: o direito ao esquecimento se apresenta como um direito fundamental, meu caro professor, justamente quando não há um interesse público. Isso é fácil visualizar naquele caso da chacina da Candelária, é fácil visualizar no Google Spain, mas quando estamos falando do interesse público em relação a determinados criminosos, a coisa se torna um pouco mais complicada. Em relação à apresentadora Xuxa, eu reconheço que a questão é um pouco polêmica, mas eu não concordo com a decisão do STJ, necessariamente, porque a apresentadora Xuxa aparecia associada no buscador do Google com a expressão Xuxa e aparecia a sugestão no Google Instant pedófila. Porque nós sabemos que a Xuxa, nos anos 80, participou de um filme dirigido por um diretor nacional de pornochanchada chamado Walter Hugo Cury, que inclusive lhe foi apresentado pelo seu então namorado, Pelé. Vejam só que graça, que delícia. Então, ela participou de cenas tórridas com um adolescente. E aí,
esse vídeo a perseguiu para sempre. Ela conseguiu, na época do videocassete, retirar todas as fitas do mercado. O Tribunal de Justiça, inclusive, deu decisões favoráveis à apresentadora Xuxa, no sentido de que isso macularia, inclusive, não só a apresentadora, como o seu público infantil. Mas no STJ prevaleceu a tese da simples intermediação do provedor de pesquisa. Então, existe essa contraposição, meu caro professor, entre interesse público e a situação existencial de que aquela informação seja removida. No caso, será removida mais para terceiros. A preocupação é mais com terceiros do que com a própria pessoa. Não sei se lhe respondi, mas tomara que sim. Meu caro Guilherme, me ouve? Eu lhe ouço. Eu somente não estou conseguindo ter acesso às perguntas por escrito, infelizmente. Eu farei a leitura, então, se me permite. Claro. Uma pergunta escrita que nos foi enviada pelo amigo professor Cícero Dantas. Claro. E nos escreve o seguinte, Guilherme. No caso Aida Cury, um de seus familiares teria publicado mais de um livro contando detalhes do acontecido, incluindo na obra escrita fotografias do cadáver sendo examinado, bem como cenas do enterro e detalhes da vida privada da falecida. Em casos similares, seria possível a invocação do direito ao esquecimento pelo familiar ou por outros membros da família, já que a própria família já teria divulgado informações do caso? Como diz Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Talvez, em um determinado momento, aquele familiar tenha querido manifestar a sua indignação, professor Cícero, de alguma forma. Mas aquela informação se torna descontextualizada. Eu não vejo isso como uma indústria. Eu não vejo o caso Aida Cury como uma forma, talvez, de lucrar em cima de um veículo de comunicação. Porque, de fato, uma coisa é a referência ao caso tempos atrás, tempos antes, em um livro escrito por um parente da vítima. Outra coisa é a divulgação para milhões de pessoas através de um programa de repercussão como Linhas Diretas da Justiça, com detalhes sanguinolentos. Enfim, é uma informação que é replicada. Imagine se esse caso ocorresse hoje na internet. Situações que acontecem, então, e que até serem desfeitas, realmente causam um grande embaraço. Eu mencionaria aquela situação envolvendo, inclusive, processo civil, administrativo e criminal, de uma desembargadora que acusou uma vereadora assassinada de participar do crime organizado. Então, imagine uma ofensa como essas na internet, com toda a potencialidade que receberá. Então, eu entendo, humildemente, que o fato de um familiar ter se manifestado preteritamente nesse sentido não esgota a questão. Inclusive, é em relação a outro meio de comunicação, que é meio de comunicação televisivo, e tempos depois, no sentido de que a pessoa não quer que aquela informação seja lembrada para sempre. Enfim, até porque a circulação de um livro é muito mais limitada do que a informação na mídia televisiva. Excelente, professor Guilherme. Temos mais alguém interessado em perguntar algo, professor Guilherme? Se quiserem, fiquem à vontade para habilitarem os microfones de vocês, claro, um por vez, é óbvio, mas basta clicar no microfoninho e clicar em unmute. Ou, se quiserem, podem se manifestar também por escrito. Professor Guilherme, temos mais uma aqui por escrito, já vou lê-la. É da colega Aline, que escreve: gostaria que o professor discorresse sobre a importância da coexistência entre o direito ao esquecimento e o direito à memória social. Maravilha. Existe uma memória social que é potencializada pela própria internet, sem dúvida nenhuma, e que é uma memória social
estou tentando aqui acessar vocês. Vamos ver se eu consigo aqui entrar pelo meu Mac. Só um minutinho enquanto eu lhe respondo, professora. Não estou dando sorte. Mas existe uma memória social, existem informações que pertencem à coletividade. Nunca ninguém vai esquecer quem foi Jesus Cristo, quem foi Maomé, quem foi Buda, quem foi Adolf Hitler. Isso integra uma memória coletiva, sem dúvida nenhuma. E não se pretende mudar isso. Apenas a memória particular em relação a certos fatos fazem com que informações se tornem descontextualizadas, fora de contexto. Então, não se trata apenas de levar em conta a memória social que existe e que deve ser ponderada em todo e qualquer caso. Mas é uma questão, então, de reforçar a cláusula de tutela da pessoa humana no seu livre desenvolvimento, em situações em que o interesse da pessoa prevaleça sobre a memória social, que pode vir a acontecer. Maravilha. Nós temos mais alguma ponderação, pergunta? Professor Nelson, gostaria de se manifestar mais uma vez ou não? Nós ainda o temos aqui conectado, inclusive com o áudio. Caso queira se manifestar, apenas puxe a palavra. E se algum outro colega desejar também, podem abrir o microfone, fiquem à vontade, ou enviar por escrito. Eu gostaria de fazer, já que há uma possibilidade, é uma coisa que, na verdade, ficou implícita já na exposição do professor Guilherme, mas apenas para instigar o debate, a minha questão seria a seguinte: se o direito ao esquecimento poderia ser delimitado pela doutrina ou pela lei, né, quais seriam os seus pressupostos, requisitos, ou se trataria de um direito aberto, um direito jurisprudencial e casuístico, ou seja, sempre seria necessário fazer a ponderação entre esses valores a fim de se determinar caso a caso se é possível remover a informação ou suprimir a informação ou mantê-la em público. Essa seria a minha pergunta, apenas para suscitar o debate. É interessante, professor, muito interessante. Obrigado pela colocação, porque eu diria que existem ambas as situações. Por um lado, é um direito fundamental, geral, mas que ele deve ser sempre considerado no caso concreto. Não temos uma solução pronta para todos os casos. É impossível. É impossível. A pessoa pode invocar o direito ao esquecimento, mas ela, na verdade, pode estar até mal intencionada. Dizem que, em Minas Gerais, Aécio Neves já invocou o direito ao esquecimento. Houve um caso no STJ, julgado pelo ministro Paulo de Tarso, envolvendo o coronel Brilhante Ustra, que inclusive é considerado como herói para alguns, em que ele tentou invocar o direito ao esquecimento em face da Comissão da Verdade e não conseguiu. Então, o próprio caso Aida Cury, que eu sei que é polêmico, não existe uma solução pronta, mas existe um risco também, meu caro professor, de criarmos um direito dos juízes. Isso me amedronta um pouco. Talvez tenha sido a sua preocupação. Sim, exatamente. Exatamente, essa é a minha ponderação, porque nós vivemos um tempo assim de... Me ouve? Eu lhe ouço. Sim, nós vivemos um tempo assim de um direito amplamente jurisprudencial, né, em que isso eu mesmo já defendi as cláusulas abertas do Código Civil, né, toda uma possibilidade de o juiz decidir por equidade, mas o juiz também é um ser humano, né? Então, muitas vezes esse poder acaba conduzindo a algum tipo de exagero, algum tipo de distorção, alguma decisão que não seja razoável, né? Então, essa realmente é a minha preocupação quando lhe fiz a pergunta. E muito obrigado pelo seu esclarecimento. No meu ponto de vista, ficou bastante claro, então. Obrigado, professor. Pessoal, mais algum interessado em se manifestar? Nós ainda temos alguns minutos, cerca de mais 10 minutos. Recebi aqui do Vinícius.
Vinícius Silva Lira, professor Guilherme. Vou ler. Professor, boa noite. Como é possível conciliar o direito ao esquecimento e a segurança dos antecedentes criminais? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque existe até mesmo um projeto de lei sobre isso. Um projeto de lei que procura fazer essa conciliação, de certa forma. Mas não sei se é a melhor solução. Inclusive de autoria da deputada Soraya, que é muito ligada ao Eduardo Cunha, inclusive. Vejam só a redação proposta para o artigo 19 do Marco Civil. Estou com ele aqui na minha frente. O indivíduo ou seu representante legal poderá requerer judicialmente, a qualquer momento, a indisponibilização de conteúdo que ligue seu nome ou sua imagem a crime de que tenha sido absolvido com trânsito em julgado ou a fato calunioso, difamatório ou injurioso. Reparem, então, o direito ao esquecimento estaria ligado à absolvição com trânsito em julgado, mas a segunda parte do projeto é perigosa, ou fato calunioso, difamatório ou injurioso. Então, se for um fato calunioso, difamatório ou injurioso, a pessoa poderia esquecer. Eu não concordo com o projeto de lei. Tem um projeto que é um pouquinho melhor, que é o projeto 2172 de 2015, de autoria do deputado Jefferson Campos, que prevê um novo direito básico do usuário no Marco Civil da Internet, prevê um artigo, o inciso 14 para o inciso 7, prevendo a remoção por solicitação do interessado de referências a registros sobre sua pessoa em sítios de busca, redes sociais ou outras fontes de informação na internet, desde que não haja interesse público atual. Agora, em relação à segurança dos antecedentes penais, isso jamais pode ser deixado de lado. Até porque a folha de antecedentes criminais que nos acompanha vai nos acompanhar para sempre. O problema não está ligado a isso. O problema está ligado, isso sim, à espetacularização de determinadas informações, com um cunho sensacionalista, para vender jornais ou posts. O que me preocupa é isso. Não é a questão dos antecedentes criminais que estarão na nossa FAQ para sempre. A nossa FAQ nos segue e para sempre nos seguirá. Mas está ligada, repito, à veiculação sensacionalista de determinadas notícias. Perfeito, professor Guilherme. Temos mais alguém que deseja se manifestar? De repente, professor Nelson. Oi, Faleiros. Professor Nelson, tudo bem? Júnior. Nos ouve? Eu chamo você de Júnior, não deveria, porque Júnior entre os íntimos, para todos você é o Faleiros, para todos você é o Faleiros. Eu só gostaria de dizer que acho muito importante que as pessoas que estejam aqui conosco nesse momento façam. Nós estamos com um sinal um pouco fraco com o professor Nelson. Eu acredito que ele nos ouve, mas caiu um pouquinho a conexão. Alguém tem interesse em se manifestar? Nelson, estamos ouvindo novamente. A tua imagem foi restabelecida. Mas vocês estão ouvindo bem agora, Faleiros? Eu te ouço bem. Ah, então ótimo. Não, eu quero apenas então me despedir nesse instante e assim como fiz no começo e no meio, faço o mesmo no final. Agradeço ao Guilherme por ter dado seu tempo, energia, expertise, emprestado isso tudo ao IBERC, você, idem, a todos que nos acompanharam até o final. Eu acho que assim como nós somos pontuais no início, para começar a programação, temos que... Pessoal, perdemos de novo o sinal com o professor Nelson, uma questão de conexão realmente. Eu vou tomar a liberdade de, então, passar a palavra ao professor Guilherme para considerações finais e para que possa se despedir e para que encerremos dentro do horário previsto. Meus prezados, foi uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar as nossas inquietações sobre o tema,
que não é um tema fácil, é um tema dogmático, mas de uma dogmática difícil, eu diria, e que não tem uma solução pronta ainda. É um tema em constante mutação, diria eu. E o que me preocupa é que, embora o tema seja polêmico, o que nós encontramos na doutrina são muitas obras um tanto parciais que fazem uma espécie de panfletagem contra o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, repito, não é disque 0800 para esquecer. Se submete a determinados critérios. Não pode haver interesse da coletividade, não pode haver interesse público, não pode haver interesse histórico naquela informação que está descontextualizada. Foi uma grande alegria estar com vocês aqui, caríssimos membros do IBERC. Agradeço muito ao José Faleiro Júnior, que foi nosso mediador. Sem ele não teria sido possível essa tecnologia. Agradeço também ao professor Atalá Correia, que eu sei que contribuiu fortemente para o projeto. Não sei se o professor Atalá está nos ouvindo, mas... e ao Nelson Rosenwald, que é a nossa grande liderança do IBERC, que, inclusive, reuniu pesquisadores num instituto que é independente, que prestigia a liberdade de cátedra. Isso é muito importante. E apenas com objetivos institucionais e acadêmicos, e mais nada. Obrigado, Nelson e Faleiros. Obrigado a todos vocês, mais uma vez. Me sinto honrado de ter pessoas do seu nível e todos que estão no IBERC. Prezados, acho que perdemos novamente o contato com o professor Nelson. Então, eu tomo a liberdade de fazer os últimos destaques, né? Agradecimentos ao professor Guilherme, ao professor Nelson por participarem desse primeiro webinar. É evidente que foi um sucesso. Eu vejo novamente o professor Nelson agora, acredito que nos ouve. Mas, enfim, já fazendo os encerramentos finais, agradecendo a presença de todos que estão online até agora conosco. Fomos pontuais, exatamente 1 hora, como foi planejado desde o início. Eu destaco, professor Guilherme, a minha satisfação de tê-lo novamente ministrando brilhantemente todas as considerações que traz de suas pesquisas que vêm de longa data, mas que se consolidam agora com o pós-doutoramento pela Universidade de São Paulo sobre o tema do direito ao esquecimento. Realmente, o que há de melhor. Sua pesquisa está na vanguarda do tema para o Brasil e aguardamos ansiosamente a conclusão dos trabalhos do pós-doutoramento para que se torne uma publicação. É uma satisfação muito grande participar aqui com amigos queridos, membros do IBERC, alguns colegas que tiveram a participação registrada com perguntas ou mesmo como ouvintes. Saibam que o IBERC inicia esta empreitada dos webinars com muita dedicação, como destacou o professor Nelson. A meta é que sejam quinzenais os encontros e esperamos revê-los nos próximos eventos. Deixo aqui um grande abraço a todos, desejando-lhes uma excelente noite e, mais uma vez, fiquem atentos às publicações do IBERC para os próximos eventos. Um abraço.